Você sabe o que é degustação espiritual? Neste vídeo nós vamos falar sobre isso. Então fica comigo até o final e abra o seu coração porque Deus vai falar com você. Oi gente, eu sou a Karina. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos entender qual é a maneira de Deus falar com a gente. Acredito que a maioria das pessoas já tiveram alguma experiência em que acreditaram ser Deus falando com elas. Através de uma música, de uma pregação, de um vídeo como esse, de um livro, do pastor pregando na igreja, ou de um profeta que direcionou uma palavra específica para aquela pessoa. Enfim, existem várias formas de Deus falar com a gente. E é tão bom quando isso acontece. Nos dá uma sensação boa, um desejo de querer mais daquilo. Igual quando vamos ao supermercado e eles oferecem a degustação de algum produto. Aí você prova um pedacinho daquele produto e diz: isso é bom, né? Quero mais. Então você compra o produto inteiro para levar na sua casa e comer lá. Com Deus é assim também. Ele usa a música, o livro, o profeta como uma espécie de degustação. Ou seja, é só um pedacinho de tudo aquilo que ele tem para mostrar para mim e para você. Deus nos faz experimentar esses pedacinhos da presença dele, do poder dele, para que nós possamos desfrutar um pouco de quem ele é e do que ele tem para nos dar. E também porque ele quer que nós venhamos a desejar mais daquilo e, consequentemente, nos atrair para algo maior, para algo mais profundo nele. O problema é que quando nós não levamos o produto para casa, ficamos só com a experiência daquele pedacinho que provamos no mercado. E muitas vezes não levamos o produto para casa porque não queremos investir o nosso dinheiro naquilo. Nós até gostamos do sabor, mas não achamos que vale a pena pagar o preço que aquilo custa. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Deus quer nos revelar coisas grandes, quer nos dar direções específicas, quer nos mostrar um caminho mais seguro, nos dar estratégias de negócios, mostrar os planos que Ele tem para nós. E são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança. Só que para isso acontecer, Deus precisa ter tempo com a gente. E muitas vezes nós não queremos investir o nosso tempo com Ele. A Bíblia conta que o povo de Israel viveu como escravo no Egito por um período de 400 anos. Mas Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar esse povo e conduzi-los até uma terra que seria deles por herança. Uma terra chamada Canaã. A caminhada deles rumo a Canaã tinha que ser pelo caminho do deserto. E no deserto não tinha comida. Mas Deus fez com que um certo tipo de pão, o famoso maná, descesse do céu para alimentar aquele povo todos os dias. O problema foi que, depois de um pouco mais de um ano só comendo do maná, alguns deles começaram a sentir falta da comida do Egito. E por causa disso ficaram reclamando e murmurando contra Deus. Lá no Egito eles comiam peixe, cebola, alho, pepino, melancia. E ali no deserto, o único alimento que eles tinham era o maná que descia do céu, que o próprio Deus mandava para eles. A Bíblia não conta isso, mas eu acredito que neste maná existia todos os nutrientes necessários para eles se manterem fortes e saudáveis durante a sua caminhada no deserto. Deveria ter também os nutrientes e as vitaminas necessárias para o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Mas eu vou ainda mais além. Para que o faraó deixasse o povo de Israel sair em liberdade do Egito, Deus precisou enviar 10 pragas para ferir os egípcios. Ou seja,
10 manifestações do seu poder e com isso mostrar para todos que Deus era a favor do povo de Israel. Ao fazer tudo aquilo, ele estava se revelando como o Deus deles. Agora, se você não conhece essa história, depois de assistir esse vídeo, quero te encorajar a tirar um tempinho para ler lá na sua Bíblia. A referência está aqui na tela para você conseguir encontrar na sua Bíblia, tá bom? Então, para Israel, aquelas manifestações do poder de Deus foram apenas uma degustação. Lembra do exemplo do mercado? De tudo aquilo que Deus ia fazer por eles a partir de então. Provavelmente aquelas manifestações do poder de Deus devem ter causado uma euforia no coração deles. E então começaram a buscar mais a Deus, orar mais. Com certeza eles começaram a querer mais daquilo. Mas o fato é que a maioria deles se contentou com aqueles pedacinhos de degustação. Eles viram a manifestação do poder de Deus, se empolgaram com aquilo, mas não quiseram pagar o preço para desfrutar da parte maior que Deus tinha para eles. O maná representa um alimento espiritual. É a comida que vem direto de Deus. O povo de Israel tinha que levantar todos os dias de manhã e recolher cada um a sua porção diária do maná. Não era Moisés, nem Arão, nem qualquer outra pessoa que ia lá, recolhia o maná e distribuía para o povo. Não. Cada um pegava a sua porção. Isso significa que Deus tem algo para entregar diretamente para nós todos os dias. Existem coisas que Deus quer falar diretamente ao nosso coração, sem o intermédio de um pastor, de um profeta, de um livro, de uma música. Ele quer ter um momento a sós conosco todos os dias, para nos fornecer um alimento diário, um alimento que irá nos fortalecer na nossa caminhada, que nos dará discernimento, direção, estratégias, ânimo, força. E é esse alimento também que nos faz crescer espiritualmente. Mas assim como o povo de Israel precisava sair das suas casas e recolher aquele maná todos os dias, da mesma forma para nós também exige um certo esforço. Para conseguirmos ouvir Deus falar com a gente todos os dias, precisamos separar um tempo do nosso dia para estarmos a sós com Ele. E essa é a única maneira de podermos experimentar mais de Deus, mais do seu poder, mais da sua presença. Não tem outro jeito. No entanto, existe um preço a se pagar. Muitas vezes, para conseguirmos ficar a sós com Deus, precisaremos deixar o nosso conforto, fazer algumas renúncias, deixar de lado a preguiça, tomar a decisão de estar com Ele, mesmo quando eu não estou com vontade. Precisamos fazer desses momentos com Ele um verdadeiro compromisso e nos manter fiel nesse compromisso, porque Ele é fiel. Ele sempre está disponível para nós, nunca falta. Aquelas pessoas lá do povo de Israel que estavam sentindo falta da comida do Egito, viviam somente para satisfazer as vontades da sua carne. Elas não queriam experimentar mais de Deus. Elas se lembraram dos sabores que tinham a comida do Egito e sentiram saudade, mas se esqueceram a que preço elas comiam aquele tipo de comida. Se esqueceram de toda a humilhação que sofreram lá e do quanto foram maltratados no tempo em que eram escravos. Deus tinha uma vida nova para eles, uma vida onde o próprio Deus seria o provedor de tudo que eles precisassem. Mas grande parte daquele povo não estava disposto a abandonar os desejos carnais para conhecer mais de Deus. Eles queriam o alimento da carne, não o alimento do espírito. A consequência disso foi que essas pessoas morreram lá, no deserto.
nem sequer chegaram a conhecer a terra que Deus havia prometido para eles. Agora já os outros que tinham um coração voltado para Deus, um coração atraído pelo Senhor, que respondia ao comando de Deus, esses sim entraram na terra prometida. Essa história é bem longa e nós podemos aprender muitas coisas com ela. Mas a maior lição que nós podemos tirar dela hoje é que só cabe a mim e a mais ninguém decidir se eu vou ter uma vida com Deus ou não. Cada pessoa tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Portanto, o meu desejo é que você escolha viver para Deus, buscar mais de Deus, não importando qual seja o preço que você tenha que pagar por isso, pois com certeza o próprio Deus irá te recompensar por isso. Bom, pessoal, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que a sua vida com Ele, a partir de hoje, comece a crescer e ser cada vez mais intensa. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.